Capítulo 180 Colina de Gelo. Essa figura era realmente Zhao Feng. Seu plano era perfeito. Os guardas que o perseguiam voltaram ao quarto depois de perderem ele de vista, forçando Quan Shen a fugir com todos os guardas o perseguindo. Zhao Feng descobriu que todos os itens do quarto estavam protegidos por uma matriz, que não poderia ser quebrada em um curto espaço de tempo. Portanto, ele decidiu atrair a atenção dos guardas primeiro, e depois deixar Quan Shen enfrentar todo o alvoroço. Por causa de seu olho esquerdo, Zhao Feng tinha controle absoluto. Tanto em negociação quanto em campos de batalha, nada era mais importante do que informação, e Zhao Feng tinha essa vantagem, o que lhe permitia vencer todas as batalhas. Zhao Feng ficou um pouco aturdido quando entrou no quarto. Então, ele ficou extremamente animado. Há uma grande quantidade de itens lá dentro, alguns eram armas, outros eram colecionáveis tais como artes, caligrafias, armaduras, mapas e outras coisas que não poderia nomear. Mas o olho esquerdo de Zhao Feng podia distinguir que a qualidade desses itens não eram simples e que a maioria das armas no quarto era pelo menos de nível espiritual. Seriam esses colecionáveis que foram colocados junto com armas espirituais simples. Pode-se dizer que o valor de qualquer item aqui faria alguém ficar louco. Contudo, as sobrancelhas de Zhao Feng se entrelaçaram quando ele percebeu que esses itens estavam todos protegidos por arranjos separados. As matrizes eram extremamente poderosas e provavelmente tinham poder no reino espiritual verdadeiro, se não mais alto. A única lacuna era que o fornecimento de energia tinha diminuído significativamente devido ao tempo. Havia alguns itens com falhas em sua matriz protetora. Naturalmente, as pessoas normais não seriam capazes de ver isso. Apenas pessoas como Zhao Feng, que possuía um olho esquerdo poderoso, ou aqueles que tinham estudado matrizes seriam capazes de verem isso. O poder de cada matriz é incrivelmente forte e eles podem se autoconsertarem. Se alguém no quarto céu do reino ascensionado atacasse um deles por 2 ou 3 dias seguidos, deveriam pelo menos ser capazes de quebrá-la. Zhao Feng concluiu. Para confirmar sua especulação, ele enviou um ataque de palma em um dos itens. Peng! Um brilho branco apareceu e empurrou Zhao Feng de volta, mas este último estava esperando aquilo e saiu ileso. A luz só diminuiu um pouco devido ao ataque de alguém no quarto céu, mas depois de algumas respirações, o ponto fraco tornou-se brilhante novamente. Na verdade, vão precisar de 3 dias, considerando que há itens com falhas em suas matrizes. Se forem os sem falhas, precisariam de uns 10 dias para quebrá-la. Se ao menos eu tivesse alguém como Yang Gan para se juntar a mim e atacá-los, Zhao Feng suspirou profundamente. Se houvesse alguém, o tempo necessário diminuiria drasticamente. Infelizmente, ele não tinha certeza se Quan Shen estava morto ou não, e este último podia não ser confiável. Quanto a Yang Gan, Lin Fan e os outros, eles estavam longe, enfrentando seus próprios problemas em seus respectivos lugares. Não havia outra maneira, Zhao Feng só tinha uma escolha e era lutar sozinho. Contudo era uma coisa boa, pois os itens pertenceriam a ele e somente a ele. Logo depois, Zhao Feng examinou ao redor para encontrar seu alvo. Havia muitos itens no quarto, incluindo armas, armaduras, etc. Todo o quarto tinha cerca de um par de centenas de gabinetes contendo itens dentro. Alguns deles estavam vazios,
e os itens que estavam em gabinetes vazios tinham sido tomados pelos participantes anteriores. Esse era o palpite de Zhao Feng. Aqueles que poderiam entrar no quarto e tomar esses itens não eram pessoas simples. Das centenas de gabinetes, apenas 1/10 tinha falhas em suas matrizes e os olhos de Zhao Feng examinaram todos eles antes de aterrissar em um alvo. Era um manto transparente meio rasgado que parecia um espelho. Depois de avistá-lo, o olho esquerdo de Zhao Feng se contraiu ligeiramente e o poder de sua linhagem teve um sentimento familiar. Este manto desprendeu uma aura antiga, que nem sequer atingiu o nível espiritual ou até mesmo a arma mortal de nível alto. Parecia que era extremamente normal, então por que seria colocado com itens tão raros? Zhao Feng tinha certeza de que esse manto não era simples ou tinha um alto valor colecionável. Mesmo se eu tivesse uma arma espiritual, não teria utilidade para mim. Eu provavelmente teria que entregá-lo ao clã depois do julgamento. Então por que não escolher isso? Zhao Feng tomou sua decisão. As armas espirituais estavam muito longe dele e havia uma lenda que dizia que havia artefatos divinos de herança, que poderia ignorar o nível de cultivo do usuário e se adaptar a ele. Portanto, se o nível de cultivo de alguém for forte, o poder do manto também será. No entanto, esses artefatos divinos de herança eram muito raros e cada um deles era guardado como um patrimônio. Peng! 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 Zhao Feng atacou o gabinete com a palma da mão e a habilidade que ele estava usando era a palma do vento e trovão. Era melhor primeiro aperfeiçoar essa habilidade e com cada palma que ele lançava, Zhao Feng iria melhorá-la em sua mente. A taxa de ataque foi constante, e ele tomava em torno de 1 a 2 respirações de tempo para descansar entre cada ataque, permitindo-lhe durar mais tempo. Depois de um tempo, Zhao Feng ouviu o som de passos, devem pertencer aos guardas em recuo. Esses guardas não eram idiotas. Se eles descobriram que algo estava errado, eles iriam definitivamente vir e inspecionar. Se ao menos eu pudesse montar uma matriz para isolar o som aqui. Zhao Feng parou e ele pensou profundamente. Matrizes de isolamento de som não eram muito difíceis de configurar, mas o problema era que ele não tinha os materiais necessários. Esta foi a maior restrição para mestres de matriz: se não houvesse materiais, nada poderia ser feito. Naturalmente, se alguém tivesse os materiais de antemão, eles poderiam matar um grupo de pessoas mais fortes do que eles mesmos. Zhao Feng percorreu seu anel interespacial, que continha tudo o que ele tinha. Infelizmente me falta 2 materiais. Zhao Feng balançou a cabeça e tentou pensar em outras maneiras. Mas não havia nada que ele pudesse fazer com 2 materiais em falta. No mesmo instante, Zhao Feng ouviu um ligeiro ruído e ele viu uma figura em cima do telhado em frente ao quarto onde estava. Zhao Feng, então você não morreu. A voz de Quan Shen continha surpresa e raiva. As ações de Zhao Feng enrijeceram, parecia que ele subestimara Quan Shen. Examinando o último, ele descobriu que Quan Shen tinha múltiplas feridas e que estavam enfaixadas. O cabelo estava bagunçado e suas roupas foram rasgadas como se tivesse sido estuprado. O ódio em seus olhos fez parecer ainda pior. Chua! A figura de Quan Shen voou para o quarto. Seu objetivo não era os itens de lá, mas sim Zhao Feng. Primeiro matar Zhao Feng, então pegue os tesouros. Zhao Feng riu friamente e ele esticou a palma da mão fortemente enquanto ele estava na entrada. Lâmina voadora da lua minguante.
Quan Shen acenou a espada e 4 a 5 feixes de luz afiada e perigosa correram em direção a Zhao Feng com ângulos diferentes. Bum! A feroz palma de Zhao Feng fez com que o trovão crescesse, mas ainda era empurrado para trás pelos frios flashes de luz da espada. Quan Shen tinha uma arma mortal na mão, o que aumentou seu dano. Ele também tinha o maior cultivo e suas táticas da lua congelada progrediram para o 4º nível. Eu primeiro vou tirar sua vida patética. Quan Shen decidiu se livrar de Zhao Feng, porque esta seria provavelmente a sua última chance. Aniquilação do vento e trovão. Zhao Feng circulou sua força verdadeira e habilidade ao máximo e o zumbido de trovão foi ainda mais alto do que antes. Mas Quan Shen tinha uma arma mortal de nível médio, e ele foi capaz de bloquear. Sob esta situação desesperadora, Zhao Feng usou secretamente uma pequena parte de seu poder de linhagem, mas o poder de seus ataques aumentaram significativamente. Peng! O som do trovão tornou-se cada vez mais alto. Zhao Feng finalmente sentiu que sua palma do vento e trovão chegou ao seu ápice e tornou-se mais suave, como se tivesse aumentado de nível. Ao mesmo tempo, um pouco do selo do relâmpago da cordilheira flutuante foi compreendida. Dragão furioso do vento e trovão. Zhao Feng uivou e um dragão serpente que tinha rajadas de relâmpago crepitando em torno dele apareceu. O quê? O poder do relâmpago. A expressão de Quan Shen mudou drasticamente e no instante em que os dois se chocaram, seu corpo ficou entorpecido. O 4º nível da palma do vento e trovão tinha um certo efeito entorpecedor. Mas depois que Zhao Feng tinha fundido um pouco do selo do relâmpago da cordilheira flutuante nela, a habilidade original foi melhorada. Pá. Zhao Feng forçou Quan Shen com ataque contínuos. Ao mesmo tempo, os guardas de armaduras pretas próximos vieram. Quan Shen só podia fugir e ele disse com ódio, eu não acredito que você pode ficar aí para sempre. Hehe. Onde você pensa que vai? Zhao Feng pegou seu arco Luo e aprumou uma flecha azul nele antes de atirar na direção da entrada. Chua! A flecha azul perfurou o ar e acelerou para Quan Shen com frieza aterrorizante. Este último sabia o quão terrível eram as habilidades de tiro com arco de Zhao Feng e ele instantaneamente colocou uma camada de força verdadeira e caiu no chão. Xará! A flecha azul raspou em seu ombro e perfurou um guarda nas proximidades. Não havia nenhum sangue fluindo do ombro de Quan Shen, mas uma frieza gelada se espalhou de lá e formou uma camada de gelo sobre ele. Crack! A flecha de gelo se espalhou em um raio de poucos metros. Em apenas 1 a 2 respirações de tempo. Quan Shen e os próximos 4 a 5 guardas tinham sido todos selados na entrada. Olhando para as esculturas de gelo, Zhao Feng podia ver que Quan Shen estava circulando sua força verdadeira fortemente, querendo explodir. O primeiro riu friamente e puxou o arco Luo novamente. Kill! Outra flecha azul foi atirada na entrada e congelou os outros guardas que vieram correndo. Em apenas algumas horas de respiração, 10 estátuas de gelo bloquearam a entrada como uma pequena colina. Ha! Ótimo! Uma flecha, 2 pássaros. Zhao Feng não conseguiu conter o riso dele. A colina de gelo se tornou uma barreira, o que forçou os outros guardas a manterem-se longe. Uma vez que eles chegavam perto, eles seriam congelados também. O frio de 2 flechas de gelo era devastador.
O olho esquerdo de Zhao Feng viu através do gelo e viu que a força verdadeira, sangue e a força vital de Quan Shen estavam começando a congelar.